Continuando nossa revisão de músculo esquelético, né? Peguei essa imagem aqui do slide dela porque pode ser que, apesar da prova prática já ter passado, ela pergunte alguma coisa de corte, né? Então, vamos ver o que a gente consegue ver num corte transversal. Eu vou colocar aqui, transversal. E o que a gente consegue ver no corte longitudinal? Quais são as coisas que a gente consegue observar? Porque como é que eu acho que ela pode cobrar na prova? Ela pode dizer assim: num corte longitudinal é possível ver as estriações do músculo esquelético cardíaco, bem como do músculo estriado cardíaco, bem como do esquelético, verdade? No corte longitudinal a gente vê as estriações. Se ela disser no corte transversal, tenho como ver as estriações? Não tenho. São esses pontinhos aqui, mas a gente não consegue ver com clareza. A gente sabe que tá ali, mas a gente não vê estrias. A gente vê pontos, tá? Então, vamos ler com calma as questões. Agora, se ela afirmar assim, no corte transversal, vou até circular aqui, ó, marcar, num corte transversal, é possível identificar os feixes de fibras musculares, é possível identificar o perimísio, o epimísio e os núcleos periféricos da fibra muscular no esquelético? É verdade. Aqui a gente vê as fibras musculares, cada fibra, né? Eu vou colocar aqui o nome para a gente identificar. Cada negocinho desse aqui é uma fibra muscular. Isso daqui é uma fibra muscular. O que envolve a fibra muscular? O endomísio. Aqui recobrindo tem o endomísio. Aí dá para ver o feixe muscular, dá para ver o feixe muscular. O feixe muscular é tudo isso daqui. Dá para ver. Dá para ver o que envolve, dá para ver. Quem é que envolve o feixe muscular? É o epimísio, o perimísio. Dá para ver o músculo, o envoltório do músculo, dá para ver. O envoltório do músculo todo, que é isso aqui, ó, é quem? O epimísio, tá? Então, a gente precisa ter essa noção, visualizar isso na nossa cabeça do corte longitudinal e do corte transversal. No longitudinal é onde eu consigo ver as estriações. Joia. Essa imagem aqui é de microscópio para a gente identificar também a mesma coisa, né? Então, corte, eu gosto de colocar assim, no corte longitudinal, que essa é a visão que a gente tem, né? Longitudinal, e o transversal é um corte assim. Bom, o que a gente consegue ver? Os núcleos periféricos multinucleados, né? Uma mesma fibra tem um monte de núcleo, a gente vê as estrias, se a gente tiver um pouquinho de boa vontade, dá para ver as estrias, né? São essas ranhurazinhas aqui, né? E no transversal a gente vê o quê? O que dá para ver? Aqui o que é? A fibra muscular, ou miócito. O que é aqui? É outra fibra muscular. Se eu pensar nisso daqui como um todo, qual o nome do conjunto de várias fibras musculares? Se eu fosse pensar nisso aqui tudo, seria um feixe. E se eu tiver um monte de feixe, muitos feixes, eu tenho o próprio músculo, como um todo. Joia? Bom, agora vamos adentrar um pouco mais. Vamos fazer aqui já uma revisão. O músculo que se liga ao esqueleto é o músculo estriado esquelético, ótimo. Então, a gente tem aqui o osso, tem um tendão que liga o osso no músculo, e o músculo a gente vai dar um zoom aqui para ver o que tem ali nele, tá? Então, o músculo tá aqui como um todo. A gente pegou o músculo, vamos fazer de conta, né? Pegou o músculo como um todo. O que é que envolve o músculo todo? É epimísio. Aí aqui é o recorte de um feixe, tá? Isso aqui tudo é um feixe muscular.
O que que envolve o feixe muscular? O que que envolve o feixe muscular? O perimíseo. Ok, aqui já foi definido. Bom, agora a ideia é a gente começar a olhar mais dentro da fibra muscular. O que é esse C aqui? O que é o C? É a própria fibra muscular, ou miócito, ou célula muscular, tudo a mesma coisa. Como que eu estou identificando aqui, se ela fosse perguntar nessa simples imagem aqui, por que isso aqui é estriado esquelético? Ora, núcleos periféricos achatados, estriações. Morreu. Isso aqui é uma célula, tá? Isso daqui é uma célula sozinha, isolada. O que que tem dentro? O que é que tem dentro dessa célula isolada, dentro dessa fibra? A gente tem miofibrilas, tá? A gente tem miofibrilas, tá? Então, cada célula muscular é formada por um monte dessas coisas aqui, miofibrilas. Miofibrilas. E aí é onde chega essa parte que você acha que vai se desesperar, mas não vai, não é difícil, é fácil. Então vamos aqui. Por que esse nome estriado? Porque tem listras, listras que se intercalam, escuras e claras, iluminadas e apagadas. Eu tenho uma parte escura e uma parte clara, uma parte apagada e uma parte iluminada. Por que eu estou repetindo dessa forma? E você vai lembrar de... Peraí, deixa eu melhorar aqui. Banda I é tudo que é claro. Você vai lembrar de I de iluminada. Iluminada é a mesma coisa que clara. A clara é a nomenclatura que os livros usam. Existe uma banda I que é a banda clara, beleza? Você sabe que clara é a mesma coisa que iluminada, por isso que tem aqui para nós o nome de banda I. Quando você estiver diante da banda escura, você vai lembrar que uma banda escura é uma banda apagada. Se ela é apagada, ela é escura, por isso que o nome dela é banda A, certo? Então vamos recordar dessa forma, não dá mais para errar. Banda A, apagada, escura. Banda I, iluminada, clara. Certo? Não vamos mais esquecer isso aqui. Bom, o que é que tem na tal da banda A? O que é que tem na tal da banda I? A gente tem os miofilamentos. O que danado é miofilamento? Miofilamentos são proteínas contráteis, tá? Então lembra, aqui eu tenho uma miofibrila. Não se desespera, não é difícil, é fácil, calma. Eu tenho a miofibrila. A união de muitas miofibrilas origina uma célula, beleza. Agora, o que é cada uma dessa miofibrila? É um agrupamento de um monte, de um horror, de um bocado de miofilamentos. O que são miofilamentos? É a famosa já quitina, é a miosina, são essas proteínas que estão aí no músculo, que a gente já sabe o nome delas. Aí a gente vai precisar de um pouquinho mais de paciência, a gente vai precisar de um pouquinho mais de calma para terminar de entender miofilamentos. Bom, a gente já entendeu banda A, banda I, iluminada de clara, apagada de escura. Ok. O que forma banda A e banda I? Miofilamentos. Quando você lembrar assim, filamento, músculo, mio. Filamentos são as coisas mais fininhas que a gente tem ali, que são as proteínas, tá? Miofilamentos. Morreu. Esses miofilamentos tem uns que são mais grossos, bem mais grossos, e uns que são bem fininhos. É por isso que quando é fino, é bem clarinho, porque não faz muito volume, vai ser bem mais clarinho. E o grosso vai ser escuro, tá? Grosso vai ser escuro, que é a miosina. Então, vamos aqui dar um zoom melhorzinho para a gente entender. Então, revisando aqui, banda A apagada. É isso tudo aqui que é a banda escura.
tá? Esse não ficou legal, isso aqui, ó. Isso aqui, isso aqui, isso aqui tudo de roxo que eu pintei é banda A, ela é apagada. Isso aqui, ó, A apagada, tá? Apagada. Apagada, beleza. E eu vou pintar aqui de verde o que é a banda I. É essa parte aqui, clara, e de iluminada, banda clara, ok? Hortência, tem o tal do disco Z e tem a tal da banda H, ainda tem a tal da linha M. Ó, o disco Z, pensa, olha aqui para essa imagem, ele não faz um zigue-zague? Disco Z. E a banda A, ela é apagada, né? Ela é escura. Então, a gente vai pensar da seguinte forma. Não desiste, calma aí, vai dar certo. Ó, pra gente lembrar, a gente tem uma região aqui, eu vou ser bem simplista, a gente tem uma região aqui, que ela é clara, ela é iluminada, ela é a banda I. Aí a gente tem uma outra parte, eu vou deixar separada, mas você sabe que elas são juntas, né? A gente tem uma parte aqui que ela é escura e tudo que é escuro é apagado, então ela é a banda A. Aí eu tenho de novo a banda clara, que é iluminada, por isso ela é a banda I. Ok. Pensa na linha Z como se a linha Z fosse um poste. É isso mesmo, não estamos ficando loucos, estamos só estudando histologia. Pensa que a linha Z, ela é um poste. Ela faz um zigue-zague, mas ela é um poste que, desse poste, o que é que sai de poste, né? Sai iluminação, sai um bocado de fio, não é? Então, pensa aqui que a linha Z é um poste que sai um bocado de fiação. O que é isso daqui? Vamos fazer de conta que é uma casa que está com a luz apagada. A de banda A. E aqui eu tenho outro poste, que é o disco Z. Calma, não desiste. Que tem um bocado de fiação também aqui, tá? Tô fazendo de maneira ruim, né? Um monte de fiação aqui. O que são essas fiações? Agora vem pra cá. O que são essas fiações? São esses filamentos aqui, ó. Aqui, ó, as fiações que eu disse. São os filamentos de actina. O disco Z, que aqui eu tô dizendo que ele é um poste, é essa linha preta que a gente vê bem aqui. Cadê? Bem aqui, vou pegar essa imagem. O poste seria isso aqui, tá? Linha Z. Então, de uma linha, de um disco Z até outro disco Z, de um poste a outro, eu tenho uma casa. O nome dessa casa como um todo, entre dois postes, a gente chama de sarcômero, tá? Eu tô fazendo essas analogias para ver se fica mais entendível, tá? Então, o disco Z, o espaço entre eles forma o sarcômero. E o sarcômero é uma coisa que vai cair na prova certamente, caiu ontem na integrada, né? É a unidade contrátil. É aqui onde a contração acontece minimamente, tá? O mínimo necessário para acontecer uma contração. A contração começa aqui, ela acontece aqui nesse sarcômero e depois ela se dissipa por todo o músculo, tá? Então, a gente tem nessa imagem aqui, ó, olha aqui como vai ficar melhor de visualizar o poste, ó. O disco Z tá aqui, ó. Um poste. Do poste sai o quê? Fiação. Fiação é o quê? Fino. O que sai de um poste é fio, todo fio é fino. Então, actina. Fibras, proteínas de actina. A miosina, ela é mais grossa, né? E ela tá na banda apagada, escura, porque ela é mais grossa, tá? A de apagada, lembra de uma casa que tá apagada entre dois postes, que tá mandando uma fiação, que tá sem funcionar, essa fiação está apagada, né? Bom, nessa imagem aqui a gente não vai se ater, obviamente, a esse processo todo, porque inclusive ela disse que não vai pedir, mas a gente consegue aqui revisar a disposição,
né? Aqui, obviamente, que a gente está vendo a fibra de um músculo cardíaco, né? Mas é a mesma composição, tá? Cardíaco e músculo esquelético, a mesma composição, os dois têm sarcômero. Quem não tem sarcômero, olha aí uma outra questão que ela pode botar. Músculo liso, só que aqui eu vou falar no músculo liso, mas já adiantando, não tem sarcômero, tá? A contração acontece com outro mecanismo. Joia. Pensando aqui em fazer uma revisão, o que, que a gente tem? Um disco Z, que o que é o disco Z? É o poste que está bem no meio da zona iluminada. Aqui, né, se eu fosse pensar, dando a continuidade, aqui eu teria a quitina e de novo o disco Z, tá? O disco Z, tá bom? Então, isso aqui é o sarcômero, isso aqui é onde acontece a contração muscular. As miofibrilas são formadas de miofilamentos, tá? Inclusive, eu vou apagar isso daqui, porque não é O, é I, tá? Então, miofibrilas e miofilamentos, tá? Uma coisa não é a outra. Os miofilamentos formam as miofibrilas, tá bom? Mas pode ser que na prova apareça esses dois nomes como sinônimos, tá? Você vai lembrar que miofilamento é isso aqui, actina, miosina, miofibrila é a união desse bocado de proteína, tá bom? Então, se ela colocar assim na prova, existem pelo menos 4 proteínas contráteis, pelo menos 4 proteínas que ajudam na contração do músculo estriado, verdade? Se ela colocar assim, na contração do músculo, exclusivamente temos a actina e miosina como proteína de contração, errado, tá? Então, nós temos 4 proteínas, pelo menos, tem mais, mas as principais são essas, foi a que ela falou, foram as que ela falou, que é a actina, miosina, troponina, tropomiosina. A actina e miosina, vamos dar um zoom aqui pra gente olhar melhor. Olha só como são grossas as miosinas. E a actina, elas são globulares, é um bocado de bolinha junta, como se fosse um colar de pérola, tá? Essa imagem aqui é só pra gente ver melhor como elas são. Mas é mais importante a gente ter essa imagem aqui na cabeça, ó. Miosina, 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 todos esses grossos miosina. Actina, 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 tudo que é fininho, tá? Troponina e tropomiosina. Como que eu vou saber, Hortência, qual é a tropomiosina, que é esse filete aqui, esse negócio fininho, amarelo, e como que eu vou saber qual é a troponina? Inclusive aqui o nome também tá errado. Troponina, fiz o slide apressadíssimo. Bom, como que eu vou saber a diferença? Você vai pensar assim, ó, a troponina, ela é isso aqui, essa coisinha redonda que se divide em 3 partes. E TC, não vamos entrar nisso, que ela disse que não vai cobrar. Mas a troponina, como que eu faço para diferenciar? Porque ela pode dizer, a troponina é uma proteína contrátil que forma um fino filamento. Não é. Troponina, você vai pensar assim, ó, Nina. Nina é uma coisa só. Lembra aí de uma mulher chamada Nina. Como você consegue dividir em 3 nomes, tropomiosina é muito grande, tá? Você consegue dividir só em 3. Troponina. Então pronto. Cada um dessas coisinhas aqui se liga uma coisa, o I, o T e o C, mas não precisa a gente saber disso. A gente só precisa saber que troponina é essa redondinha formada por 3 partes. E a tropomiosina é esse filete velho amarelo aqui. Joia? Continuando, eu coloquei quais seriam, né, outras possibilidades de questão discursiva, tá? Bom, essa daqui já até coloquei, né, respondendo. Eu disse que ia responder explicando, é que hoje a gente vai fazer uma revisão breve. Então, como que as células se organizam, né? O tecido muscular, ele é envolvido por camadas que envolvem o músculo todo, o músculo em feixes e o músculo individualmente em cada fibra,
Elas se organizam assim, as células, né, o tecido muscular. As células musculares, elas vão se unir formando um feixe e o grupo de feixes forma um músculo todo. Aí aqui eu estou sendo redundante, né? Vários grupos de feixes formam o músculo como um todo. Cada fibra muscular é formada pela união de miofibrilas. Quem são as principais? Quem é que forma as miofibrilas? Quem é que forma miofibrila? Um bocado de proteína, tá? Um bocado de proteína. Actina e miosina, por exemplo, mas também a gente viu. Quem é aquela que se divide em três partes? A troponina. A tropomiosina é aquela que é um filamento grandão, o nome chega grande, tá? Tropomiosina, o nome é grande, é um filamentozão, um estirão. Outra coisa importante, elas são paralelas entre si, né? Então, as células do tecido muscular se organizam formando feixes musculares, os feixes juntos formam o músculo como um todo, cada parte dessa é envolvida por tecido conjuntivo propriamente dito. Check? Outra coisa, descreva detalhadamente a morfologia, a organização e a composição do tecido muscular estriado esquelético. Poderia ser outra pergunta. Então, qual é a morfologia? Morfologia, qual é a forma dessa célula? Então, a gente viu que a célula muscular, ela é uma célula longa, é uma célula formada por estriações. Essas estriações é devido à separação entre faixas claras, que você já sabe que clara é iluminada, banda I, e faixas apagadas, que são escuras, você vai lembrar de banda A, que tem essa diferenciação de cor devido às suas proteínas, ora fina, ora grossa. A grossa é aquela gorda que mora na casa apagada, que é a miosina. E a fina são as fiações que saem do disco Z, que é a quitina. A fiação, a quitina. A morfologia é essa. Quem mais que tem de morfologia? Os núcleos, eles são periféricos, são muitos em cada fibra muscular. Beleza? E elas não se ramificam. E do que elas são compostas? A gente já falou, né? De miofilamentos de proteínas contráteis. Dentre elas a quitina, miosina, mas também tropomiosina e troponina. Qual é aquela que se divide em três? A troponina. Joia? Terminamos aqui. Essa questão aqui a gente vai discutir quando a gente já tiver visto os três tipos de tecido.